Olá, tudo bem? Bom, hoje trazendo um vídeo novo para o canal. Nesse vídeo eu vou abordar o tema relacionamento e falar um pouco, sobre como as ordens, influenciam esse processo e, enfim, alguns efeitos, que podem decorrer na medida que a gente fere as ordens. O assunto de relacionamento é um assunto muito abrangente, muito profundo, então vou trazer algumas coisas breves aqui, ok? Então, conforme a gente vem debatendo e vendo nos vídeos, e quem já conhece um pouco de constelação familiar, já está mais familiarizado com as ordens do amor, Então, ordem de pertencimento, de hierarquia e no equilíbrio de troca, entre dar e receber. E aí, pessoal, quando a gente vai para esse campo do relacionamento, é importante a gente entender que nós temos aqui uma pessoa, e uma outra pessoa. Cada um vem do seu sistema. E a partir do momento que essas pessoas se unem, elas também estão buscando unir dois sistemas, trazer dois modelos a partir daí. Então é como se nós tivéssemos aqui a tese, a antítese, para a gente tentar formar a síntese. Em geral, o filho, ele acaba muitas vezes sendo esse resultado. Então, é importante entender que na linha de tempo, hierárquica, nessa linha de tempo de vida, quando um casal se une aqui, no momento que eles se unem, eles formam o quê? A relação, Constitui-se o relacionamento. E isso exige algo de cada um. Essa mulher vai exigir algo de mim, esse relacionamento vai exigir algo de mim, assim como para a mulher também, esse relacionamento, esse homem vai exigir algo dela. Então, o primeiro ponto é a gente poder sentir, se conectar com isso e buscar compreender, então, o que isso exige de mim? O que eu posso dar em relação a isso? E estar consciente, e deixar o outro também ciente daquilo que eu posso dar, daquilo que seria o meu dever. Qual que é a minha função nisso? Compreender que os pais exercem uma função para os filhos e a relação vai exigir e vai exercer uma outra função. Então, muitas vezes, nós nos lançamos em um relacionamento e a gente acaba, às vezes, exigindo do outro algo que não é dele, que não cabe a ele exercer ou atender enquanto uma necessidade. Muitas vezes isso cabe aos pais. Quando esse casal então se une, essas pessoas, de certa forma, elas acabam estando num primeiro momento disponíveis, acabam se olhando um pouco, olhando um pouco para essa relação. Em geral, se as pessoas conseguem entrar nessa ordem, saber qual que é o lugar dela, qual que é a função dela, olhar para essa relação, olhar para esse outro, e não buscar transferir, algo que ela entenda como uma dívida dos pais ou dos avós, ou enfim, trazer uma transferência para dentro de uma relação, então o amor vai poder dar certo. Então isso vai poder fluir dentro da ordem do amor também.
Então, as ordens existem justamente para trazer um equilíbrio, né? Para que o amor dê certo. Por isso que toda vez que a gente fere uma ordem dentro do campo, ele vai criar uma pressão para buscar compensar. Então, se está aqui, está no equilíbrio, se você desequilibra, vai ter uma pressão aqui. Um vai se sentir pressionado, o outro... Isso vai ter um efeito que vai buscar automaticamente uma compensação. Mesmo que seja que um saia e vá embora dessa relação. Então, se esse homem pode estar consciente, né, da função dele, se ele pode estar olhando para essa relação, se ele pode estar disponível, e essa mulher também, ela pode olhar, pode estar disponível, pode estar tomando o lugarzinho dela, a função dela, e eles estabelecer esse equilíbrio, então eles vão poder trocar como iguais, eles vão poder deixar isso fluir, com certeza o amor vai poder dar certo. Agora, se um se começa a se colocar maior, ou exigir demais do outro, ou ele deixa de olhar para a relação e cuidar da relação, então isso vai ter um profundo desequilíbrio. E, em geral, acaba-se sempre tendo a solução como o afastamento, o rompimento dessa relação. Porque daí começam a surgir as acusações, o sentimento muitas vezes de abandono, de falta de importância. E se esse casal, né, ele, por exemplo, em algum momento ele constela um filho, aí a gente entra em uma nova função aí, que é a função de pais. E aí, pessoal, é importante a gente olhar então que se no nascimento de um filho, né, por exemplo, essa mulher começa a olhar só para essa criança, a estar disponível só para essa criança, né, e eleger essa criança como algo mais importante, o que ela está fazendo com a relação? Como é que fica este homem? E é importante, então, agora a gente parar para observar que o que veio primeiro, a relação ou o filho? Pois é, a relação. O relacionamento vem primeiro. O relacionamento ele é maior. E quando a pessoa deixa de olhar para a relação, deixa de notar que o filho, na verdade, ele é então o resultado dessa relação, né? Essa relação foi, na verdade, o meio para que esse filho chegasse. É quando a gente deixa, então, de dar importância e ver a força que isso teve, a grandeza que isso tem, para transferir para cá, a gente já cria uma profunda desordem aí. E aí, muitas vezes, esse marido vai trair, né? Ele vai buscar uma outra mulher fora, e aí muitas vezes ele promove a traição. Em geral, o que as pessoas fazem? Nossa, né, que mau caráter, né, esse cara não vale nada, olha o que ele fez com essa mulher. Mas é o efeito, essas pessoas são tomadas pelo efeito, né? É daí que vem o efeito, existe uma pressão ali. O quanto essa mulher está disponível para esse homem? Emocionalmente, afetivamente, sexualmente. Às vezes ela está até disponível sexualmente, mas emocionalmente, afetivamente, quase nada, muito pouco. Em muitos trabalhos de constelação, às vezes a gente acaba vendo que essa mulher ela entra num movimento de realmente dizer para esse marido, agora eu tenho o que eu preciso, eu não preciso mais de você. Como se ele só estivesse ali para cumprir essa função, né, de dar um filho para ela.
Ou esse homem fica só numa função de pagar as contas, né? Manter as contas da casa. Então, qual função hoje você está exercendo na sua vida? Por exemplo, qual função que você exerce na sua família? Você é aquela pessoa que só reclama? É aquela pessoa que está sempre cobrando? É aquela pessoa que só paga as contas? É aquela que só cuida da manutenção, da limpeza da casa? É aquela que está sempre, que fica doente constantemente? É a que traz as soluções, que traz algum tipo de desenvolvimento? Que função que você está exercendo? Você realmente está exercendo a sua função enquanto marido, enquanto esposa? Perante os seus pais, você exerce a sua função enquanto filho? No seu trabalho, você realmente exerce a sua função enquanto profissional? Você está fazendo a mais? Ou você está fazendo a menos? Ou você está fazendo o necessário? Aquilo que realmente lhe cabe, que você deveria fazer? Então, se eu em relação ao meu parceiro começo a fazer a mais, eu tenho que abrir espaço para que ele possa chegar aqui também. Muitas vezes, num relacionamento, a gente precisa recuar também um pouco. Saber o momento também de recuar. Permitir que o outro se aproxime, chegue próximo. A gente poder dar o que nós podemos e tomar do outro aquilo que é necessário, que a gente precisa, só o que a gente precisa. Numa relação, você vai ter ali um homem e uma mulher, e o homem e a mulher não são iguais. A vida impôs isso, a vida coloca isso. Cada um se relaciona com a vida de uma forma diferente, cada um tem uma necessidade diferente. E é preciso se entender que direito de igualdade não significa que nós somos iguais, significa que ambos têm direito à liberdade, direito a se expressar, direito a desenvolver as suas habilidades, a um trabalho, direito a ser feliz, direito de ser quem é, de ser quem é como é, direito de tomar a sua vida como é, e ter isso respeitado. Então, o homem, ele tem uma função, uma força, uma energia que ele traz para dentro dessa família, desse sistema, que ele vai trazer para o filho. Esse homem enquanto representante do masculino, enquanto representante do patriarcal. Essa mulher, ela tem uma força, uma energia, uma influência, recursos, que ela vai trazer para essa família, para esse filho, enquanto uma representante do feminino, uma representante do matriarcal. E isso é muito importante para o desenvolvimento do sistema, da família e do filho. Que cada um possa ter o seu lugar, cada um possa exercer a sua função livremente, na medida. É importante se respeitar os limites. Se uma mãe, ela passa a se colocar muito à frente em relação ao filho, e ditar muito
o que é melhor, e ela querer ter muito controle, muito comando, ela acaba dizendo para esse filho que só o que vem dela é bom. Só o que vem dela tem valor, é importante. Para o filho só tomar dela. Como é que fica esse pai? Se um pai faz isso, é a mesma coisa. Então só o que vem dele é bom, só o que vem dele serve, presta. E aí como é que fica essa mãe? Então, é importante se entender que no momento que um dos parceiros começa a deixar de olhar para a relação, começa a excluir a relação, ela está excluindo uma parte fundamental aí. E ela está excluindo algo também no filho. Como é que esse filho vai se sentir? Como é que você se sentiria? E vai agora com você nessa experiência, né? Imagina você agora aí de novo, né? Volta para a sua experiência de criança, né? Como seria para você o sentimento, a sensação de que se sua mãe não desse mais importância para o seu pai e para a relação deles, colocasse você como algo mais importante? Que efeito isso cria em você? Como você se sente com isso? É esse nível de experiência que a gente precisa retomar. Sair do racional, das crenças que criam verdades que muitas vezes estão desalinhadas realmente com efeitos dos resultados. Por que a constelação acaba impactando a gente profundamente, mexendo muito com todos nós, né? Porque ela faz a gente ter um novo olhar, ela traz a gente para um novo nível de experiência. A gente começa a perceber que muitas vezes ela fere valores morais que tem dentro da sociedade, que ela fere algumas regras que criam, né, um desalinhamento profundo, que geram uma desordem ao invés de uma ordem. Então é preciso se inspecionar, né, se aquilo que a gente diz como verdade é realmente uma verdade. Inspecionar isso mais a fundo. Ver os reais efeitos, né, que isso está gerando. Sempre vai ser melhor para os filhos, pais que olhem para a relação deles, que olham um para o outro, que dividem, né, o peso igualmente, a tarefa, que cada um é livre para exercer a sua função, dessa mulher que olha e respeita esse homem, dá um lugar de honra para ele, deste homem que olha e respeita essa mulher e que dá um lugar de honra para ela. Que esse pai possa ver a mãe também no filho e amar a parte da mãe no filho. Que esta mulher possa olhar o pai no filho, que ela possa reconhecer e amar a parte do pai no filho. Né, para que esse filho possa tomar livremente dos dois. Ele é o resultado de dois sistemas que estão ali. Então, a relação, ela vem antes dos filhos. E cabe aos pais continuar olhando e cuidando dessa relação. Colocar ela em primeiro lugar. Isso traz muita força e traz segurança para o filho.
Como você se sentiria se você percebesse, então, que você sim é cuidado, é amado pelo teu pai, pela tua mãe, né? Mas que acima de tudo eles cuidam da relação deles. Eles olham um para o outro. Eles estão fazendo o amor dar certo. Isso é a base que sustenta esse filho. É aí que ele vai se sentir realmente seguro. Não é através de uma mãe que abandona a relação, olha para esse marido e elege o filho como agora o reizinho ou a princesinha. E que coloca ele acima de tudo. Não. Sabe por quê? Porque fatalmente esse homem depois vai embora, essa mulher vai ficar sozinha. E como isso pode ser bom para o filho? Que tipo de segurança isso vai trazer para o filho? Que tipo de aprendizado esse filho vai ter para se relacionar futuramente? Então é importante se observar o quanto nós estamos realmente disponíveis para as coisas, disponíveis para esse relacionamento, disponível para o outro. O que eu estou exigindo do outro? Eu estou permitindo que o outro exerça a função dele ou estou querendo exigir que ele exerça uma função que muitas vezes não lhe cabe? Estou permitindo trocar realmente com o outro? Eu permito que esse pai exerça a função também de pai, ao invés de só exercer uma função de um provedor? Eu permito que essa mulher exerça a função dela também de mãe, ou só função de dona de casa, ou de ajudar a pagar as contas? O outro não pode ser coisa. Muitas vezes a gente trata o outro como coisa. Então, olhe agora para a sua relação e veja, né? Nesses níveis de funções, né? Nesses níveis que nós estamos, né? de relacionamento, eu estou cumprindo o meu papel, a minha função enquanto esposa? Eu estou olhando para esse marido, eu estou olhando para essa relação? Eu estou cumprindo o meu papel enquanto marido, a minha função enquanto marido? Eu estou olhando para essa relação, para essa esposa? Aí eu estou cumprindo a minha função enquanto pai? Eu estou cumprindo a minha função enquanto mãe? Eu estou dando o que é necessário para cada? Eu estou tomando o que eu preciso de cada? Estou permitindo trocar? Tem algo que está sendo negligenciado? Alguém está sendo negligenciado? O que eu posso fazer para restaurar a ordem? O que eu posso fazer para que as coisas possam fluir, para que o amor dê certo? Muitas vezes a gente cai num nível muito de arrogância, de se colocar muito maior, importante que o outro. A gente sempre acha que é o outro que tem que fazer, que o outro que tem que dar, que o outro tem que olhar, e você só está dizendo então que você não está disponível. Você exige do outro, mas o quanto você está disponível? O quanto você está fazendo esse movimento também? Então, ao invés das pessoas irem uma em direção à outra, uma em direção à relação, elas se acusam e se atacam. Então cria-se um ciclo constante, né, de vingança.
que você acha que pode realmente dar disso? E é muito importante aí também compreendermos que a relação do casal pertence ao casal. E as pessoas não devem expor isso. Expor isso a outras pessoas, ou expor isso aos próprios filhos. A intimidade do casal pertence ao casal. Muitas vezes o casal se separa e aí eles começam a falar mal um do outro, né, a se agredirem. E quando eles fazem isso, eles excluem também. Excluem algo de si, excluem algo da própria história. Não tomam a responsabilidade do fato que ele escolheu aquele outro. Então eles querem se sentir novamente indefesos, inocentes, cair para uma inocência. O que se aprende com isso? O que se pode fazer com isso? Nada. Isso não vai libertar você. Isso não vai te trazer força. Isso só vai gerar mais culpa. Isso só vai te prender, te aprisionar ainda mais nessa história do que você viveu. É preciso, então, compreender que a história foi, como foi, e o que aconteceu, então, para ter rompido isso, para que o amor não pudesse ter fluído. Aprender com isso, ir para frente, deixar isso em paz, permitir que o movimento então que ficou interrompido, que ele possa fluir, ao invés de ficar recriando ele sempre no agora. E se você teve um filho e você fica condenando a história que você teve com o pai dele, ou condenando o pai dele, ou este pai fica condenando a história dele com a mãe, condenando a mãe dele, o que você está impondo ao teu filho? O que você está transmitindo para ele? Foi um erro? Então ele foi um erro? Então ele não veio do amor? E aí é que está, né? Geralmente os casais querem negar essa história, não querem tomar aquilo que vivenciaram, permitir que isso realmente cresça, entender que se você não entra em contato com os efeitos que geram desalinhamento, essa pressão, essa dor, então você não entende os sinais de que algo está chamando a sua atenção de que não está dando certo. É preciso olhar para algo ou gerar algum movimento para que o amor volte a fluir, para que o amor dê certo. Ao invés das pessoas fazerem esse movimento, não, elas continuam no movimento contrário, que cada vez potencializa mais o efeito do desalinhamento. Então, como é que depois você vai poder amar a parte do outro que existe no seu filho? E como é que esse filho pode estar bem e se conciliar com isso? Como é que ele pode tomar a vida livremente se ele sentir que essa vida não veio com amor? É preciso se compreender que muitas vezes a sociedade, os modelos da sociedade exigem algo que é muito diferente daquilo que a tua alma precisa. Para onde você está indo?
Quem você está buscando atender realmente? Onde você acha que você vai encontrar a verdadeira ordem interior, o verdadeiro sentimento de engajamento, de liberdade, de paz, de alívio, de estar saudável? Então, eu deixo aqui um convite para que você possa fazer esse exercício. Pegue o espaço onde você está agora, ou escolha, né, um tempo livre que você tiver, um momento tranquilo, né, seja no seu quarto, ou na sua sala. Sente-se, pegue um objeto qualquer, né, um vaso, um copo, um tubo de shampoo, coloca na sua frente. Imagina que aquele ali é o relacionamento. Olha para ele. Se permita se conectar e entrar no fluxo do relacionamento. Veja como você se sente, o efeito que isso cria em você. Busque restaurar essa ordem dentro de você. O lugar que cada coisa tem. Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado a desenvolver alguma nova percepção, possa trazer um novo olhar. Se você não conhece constelação, procure, no seu bairro, na sua cidade. Temos vários vídeos aqui no canal e existem muitos outros terapeutas, consteladores, que contribuem também muito com as suas experiências, com vídeos. Existem muitos livros e textos disponíveis também na internet, inclusive livros do grande mestre aí, Bert Hellinger. Então procure, acesse mais, conheça esse grande universo. E se você desejar participar dos grupos que eu sou facilitador, entre no site, lá tem os locais, os horários, solicite a agenda, a gente envia para você as datas, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.